Olá, crianças! Na aula de hoje, nós vamos começar com o nosso momento ortográfico, nosso momento ortografia. Nós iremos trabalhar a classificação das sílabas tônicas. Vamos reler um trecho de A Bela e a Fera. Comovida, a Bela beijou a fera e, nesse momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. Observe as palavras destacadas no texto e separe-as em sílaba. Lembra como nós separamos em sílaba? Nós podemos bater as palmas, por exemplo. Beijou, 2 sílabas. Momento, momento, 3 sílabas. E príncipe, príncipe, 3 sílabas também. Você vai separá-las em sílaba nessa linha que está disposta no seu livro. Leia novamente essas palavras e observe as sílabas destacadas. Você percebe que elas estão pronunciadas com mais intensidade? Por exemplo, eu digo beijou. Se eu for gritar momento, eu vou gritar momento. E se eu for gritar príncipe, eu vou falar príncipe. A sílaba que a gente pronuncia com mais força é chamada de sílaba tônica. Para a gente localizar a sílaba tônica, a gente sempre deve contar as sílabas das palavras, começando do final. Observe, a gente tem a última sílaba tônica em beijou, porque o jou é mais forte. Nós temos a penúltima sílaba em momento, porque o men é a mais forte. E nós temos a antepenúltima sílaba como sendo sílaba tônica em príncipe, pois a mais forte é o prim. Não importa quantas sílabas tem uma palavra, sua sílaba tônica será sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima. Assim, além de serem classificadas quanto ao número de sílaba, as palavras podem ser classificadas de acordo com a posição dessa sílaba tônica. Então, sempre que a gente tiver a sílaba tônica sendo a última, essa palavra será oxítona. Sempre que nós tivermos a penúltima sílaba como sendo sílaba tônica, nós teremos uma palavra paroxítona. E sempre que nós tivermos a antepenúltima sílaba sendo sílaba tônica, nós teremos uma palavra proparoxítona. Quanto à sílaba tônica, ela vai ser determinada a partir daquela que a gente fala com mais intensidade. Então, vocês podem tentar sempre gritar a palavra. Por exemplo, se eu for gritar a palavra casa, eu vou gritar casa, ou eu vou gritar casar. Como será que eu vou gritar? Casa. Então, o K vai ser a minha sílaba mais forte. Por isso, ela será uma sílaba tônica. Agora, nós vamos ver a acentuação nas palavras oxítonas. O conto A Bela e a Fera nos traz um lindo ensinamento. Observe, afinal, a verdadeira beleza está no coração. Com os seus colegas, no caso, quem está em casa vai ler com algum familiar, lê o trecho enfatizando 2 termos. Vamos separar em sílaba as palavras afinal e está. E vamos contornar a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade. Como nós faremos isso? A palavra afinal é separada da seguinte forma: afinal. E a palavra está é separada assim: está. Agora, observe que na palavra afinal, se eu for gritar, eu vou ter afinal. Por isso, nau é a minha sílaba tônica. E em está, a minha sílaba tônica será o tá. Eu vou gritar está. Então, nós teremos o círculo ao redor da sílaba tônica. Vamos observar que nas 2 palavras, a última sílaba foi pronunciada com mais intensidade. Portanto, elas são palavras oxítonas, pois são a última sílaba tônica. A palavra afinal e a palavra está aqui separada. As palavras que têm a última sílaba tônica, como a gente já sabe, ela vai ser classificada como oxítona. Assim,
Como acontece com os monossílabos tônicos, nem toda palavra oxítona recebe acento gráfico. Vamos observar a seguir. Nós temos as palavras chegou, você, lilás, dançou, lugar, tocou, terminará, feliz, após, esqueceu e fiel. Mas vamos marcar apenas as paroxítonas acentuadas. Vamos escrevê-las. Quais que têm acento? Nós temos você, nós temos lilás, terminará e nós temos após. Essas 4 palavras. Agora, a gente vai ler algumas regras de acentuação das palavras oxítonas. Devem ser acentuadas oxítonas terminadas em A, E ou O. Elas podem seguir ou não de S. Sendo assim, nós vamos para o nosso jogo rápido, onde nós vamos separar as palavras em sílaba e classificá-las quanto à sílaba tônica. Por exemplo, a palavra comovida. Como eu separo? Comovida. Se eu for gritar essa palavra, eu vou dizer comovida. Então, o vi é a minha sílaba mais forte, a penúltima. Por isso, a minha palavra é paroxítona. Então, eu escrevo convida separadamente, comovida separadamente e classifico como paroxítona. Assim você faz na letra B, C, D e E. Nesse momento, nós chegamos ao momento gramatical, onde nós iremos estudar os adjetivos primitivos e os adjetivos derivados. De acordo com o desfecho do conto, quando o príncipe se casou com Cinderela, ela se tornou a princesa mais feliz deste mundo. A que classe gramatical pertence o termo destacado? Explique sua resposta. Bem, vamos por parte. Qual a palavra que está em destaque? A palavra em destaque é feliz. Quem está feliz? Cinderela, a princesa mais feliz deste mundo. Lembra que quando nós estudamos adjetivo, nós estudamos a característica. Por exemplo, Cinderela é meiga, Cinderela é gentil. Então, a gente tem características da Cinderela. Por isso, esse termo destacado é um adjetivo, porque ele atribui característica à princesa. Assim como o substantivo, os adjetivos também podem ser primitivos ou derivados. Os primitivos não têm origem de nenhuma palavra. Já os derivados são formados a partir de outra palavra. Vamos observar. Nós temos feliz, que é um adjetivo primitivo. Ele não deriva de outra palavra. Mas nós também teremos o infeliz, que é o adjetivo derivado. Pois infeliz é uma pessoa não feliz. Por isso, ele deriva de outra palavra, que é o adjetivo feliz. Os adjetivos derivados, eles podem ser formados a partir de substantivos, de verbos e até mesmo de outros adjetivos. Para isso, são acrescentados elementos a palavras primitivas. Esses elementos modificam seu sentido original, o que resulta um significado diferente. Como assim, professora? Olha lá, nós temos a palavra no primitivo e as palavras no derivado. Feliz é adjetivo. O adjetivo derivado seria infeliz. Pequeno também é adjetivo, mas o derivado seria pequenino, pequenininho. Perfume é substantivo e perfumadas é derivado. Então, nós temos perfumadas, perfumados. Já comer é um verbo, por isso a gente tem comedouro, que é onde se come, por isso derivado. E nós temos então um desafio, onde você vai escrever em seu caderno o significado dos adjetivos derivados a seguir. Pode ser necessário ou não consultar um dicionário, às vezes você até sabe, por exemplo, infeliz. Qual o significado de infeliz? É aquele que não é feliz. E assim você vai dizer o significado de prateado, pequenino, maldosas e desconhecidas. Agora, nós vamos adiantar até a nossa revisão da unidade. Nós vamos usar aquilo que nós aprendemos e vamos ler um trecho de um conto de fadas que ele é muito conhecido. É o conto de fadas da Rapunzel. Era uma vez uma mulher que estava grávida
e por uma janelinha nos fundos de sua casa podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. O jardim era cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Aquela propriedade pertencia a uma bruxa muito temida e poderosa. Um dia, espiando a janelinha, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas e sentiu um enorme desejo de prová-las. Como cada dia seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida, adoentada. A mulher então comentou com o marido: se eu não comer um rabanete no jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. Bem, esse é apenas o trecho inicial da história da Rapunzel. E nós temos algumas perguntas, por exemplo. Que personagem vivencia um conflito no trecho do conto? Que conflito é esse? Bem, você pode até pensar, a Rapunzel, mas perceba que ele diz no trecho do conto. Então, neste momento em que foi contado a vocês, quem vivencia esse conflito? E que conflito é esse? Na segunda, você vai assinalar os elementos que compõem o gênero conto de fadas presente no texto. Então, olha lá, nós temos era uma vez, que é uma expressão no qual os contos de fadas costumam se iniciar para demonstrar indeterminação do tempo. O marido sendo antagonista que busca atrapalhar a protagonista. A bruxa é a protagonista que enfrentará perigos e sofrimentos. E a bruxa representa o elemento mágico presente no conto. Você vai marcar aquelas que forem informações verdadeiras sobre o trecho lido. E na terceira, você vai justificar a acentuação da palavra oxítona destacada no trecho a seguir. Nós temos o seguinte trecho: sentiu um enorme desejo de prová-las. Bem, vale ressaltar que as palavras oxítonas terminadas em algumas letras são acentuadas. Você vai justificar isso. Quarta questão. Separe as sílabas das palavras a seguir. Identifique a sílaba tônica de cada uma delas e classifique-as quanto a oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nós temos a palavra mulher, grávida e janelinha. Exemplo: mulher. Mulher. Então, vou separar em sílaba mulher. Vou destacar, vou circular a sílaba tônica, que é o lher, e classificá-la. Se é a última, então será oxítona. Assim você vai fazer em grávida e janelinha também. Quinta questão. Por que a oxítona do exercício anterior não foi acentuada no caso de mulher? Bem, lembra que são acentuadas oxítonas terminadas em A, E e O. E a palavra oxítona acima terminou em R, por isso ela não foi acentuada. Agora você vai copiar do trecho do conto os adjetivos que caracterizam os substantivos a seguir e informar se eles são primitivos ou derivados. Por exemplo, nós temos flores. No texto é dito que as flores são lindas, então lindas é adjetivo de flores. Nesse caso é um adjetivo primitivo. Tudo bem? Já as hortaliças são viçosas, então viços é o primitivo e viçosas é o derivado. Por isso eu tenho viçosas e adjetivo derivado. Assim você vai fazer nas demais. Já na sétima questão, ele pergunta se você conhece o conto de fadas da Rapunzel. Você vai escrever um parágrafo contando como essa história continua, como é o final, o que vem depois disso que iniciou. Você vai contar. Professora, eu não conheço. Então, vamos pesquisar, vamos conhecer para a gente escrever como é que continua essa história? Tudo bem? A seguir, nós temos a oitava questão, onde você vai ler este trecho e fazer o que se pede na sequência. Nós temos assim: nos fundos de sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores. Você vai copiar para mim uma palavra oxítona, depois uma paroxítona e, por último, uma proparoxítona.
Nona questão. Sobre os adjetivos destacados nos trechos a seguir, faça o que se pede. Nós temos: a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas. Ela foi ficando triste, abatida, adoentada. Bem, nós temos como adjetivos belos, verdes, fresquinhos, triste, abatida e adoentada. Na letra A, ele pede para que você identifique o que são primitivos e o que são derivados. Então, você vai identificá-los. Por exemplo, o belo, o triste e o verde são primitivos. E aí, você vai depois colocar quais são os derivados. Na letra B, você vai pesquisar o significado dos adjetivos que você classificou como derivado. O que significa? E na C, você vai registrar um adjetivo derivado para cada palavra a seguir. De belos, nós temos que adjetivo derivado? De verde e de triste. E no nosso último desafio, você vai assinalar a alternativa que apresenta apenas palavras oxítonas acentuadas ou não, mas que sejam oxítonas. Você tem a opção A, B, C, D e E. Como você vai fazer isso? Tentando gritar a palavra, lembra? Para saber se todas elas têm a última sílaba como sendo a sílaba mais forte. E aqui nós chegamos na nossa autoavaliação, onde você fará a sua própria avaliação. Eu espero muito que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijinhos e até a próxima aula.